Oi, pessoal. Estou sumida, né? Estou aqui de volta. Estou na área. Muitas coisas acontecendo. E vamos em frente, tá? Tem muitas novidades. Eu sumi, mas continuaram acontecendo muitas coisas. E nós vamos mostrar. Então, gente, vamos começar. Mas antes, eu queria que vocês deixassem um like, compartilhassem, para que muitas pessoas, né, fiquem sabendo dessa história que eu vou contar. É uma história do meu trabalho, onde eu fui criada, da nossa casa de idoso, casa do vovô Simeão. A casa do vovô Simeão, ela está completando 50 anos, meio século, muito, né, gente? Muita história, muitos acontecimentos. E eu faço parte dessa história. Eu faço 40 anos de trabalho nessa casa, de amor, dedicação, e muita coisa acontecendo, muitas coisas boas, pessoas passando por nossas vidas, nós passamos por vidas que fazem parte dessa história. Então, gente, essa casa muitas pessoas já conhecem. E quem não conhece, o editor vai pôr aí o nosso Facebook para conhecer. Por quê? Já tem várias coisas já gravadas. Tem teatro, tem coisas maravilhosas. Então, quem não conhece, quem tem aquela curiosidade para saber dessa história dessa casa, vai ficar apaixonado. É dos nossos idosos, que fizeram várias coisas e estão fazendo ainda. E nós vamos mostrar. Tudo começou no dia 22 de julho de 1982. Eu tinha 24 anos. Nessa época, eu trabalhava no Lar Fabiano de Cristo. Já trabalhava lá já quase 10 anos, que eu comecei a trabalhar cedo. Com 14, 15 anos, eu já dava aula. Eu estava no Lar Fabiano dando aula para crianças de 2 anos. Eu tinha uma turminha de 42 crianças nesse tempo. Aí meu pai, Reinaldo, que é o fundador da instituição Lar Irmã Sheila e Casa do Vovô Simeão, me convidou para trabalhar como coordenadora dessa casa de idoso. Para mim, na época, foi um desafio muito grande, porque quem tomava conta da casa lá, quem coordenava era uma senhora, ela era até pernambucana, dona Neide, uma senhora muito bacana, de cabelos brancos, né? Uma senhora mesmo. E vai eu, novinha, né, sem experiência nenhuma com idoso, ser coordenadora. Foi um desafio muito grande, mas eu contava com a proteção divina. E, graças a Deus, assumi e consegui. Foi um trabalho muito difícil para mim, essa troca da criança pelo idoso, mas que hoje eu não vejo muita diferença. Um dos desafios que eu tive foi quanto aos funcionários, não quanto aos idosos. Os funcionários achavam que eu era uma criança, que eles eram mais velhos. Eu, na época, eu era mais nova. Todo mundo lá era funcionário mais velhos. E eles não queriam me respeitar por eu ser nova, né? Só que a minha garra, a minha fé em Deus era tão grande que eu consegui conquistá-los e mostrar a eles o respeito que eu deveria de ter, fazer o trabalho com os idosos. Só que, ao contrário dos funcionários, os idosos me apoiaram. Por quê? Eu levei coisas da creche, brincadeiras, atividades, que eles nunca tinham tido. Então, com isso, eu conquistei o coração deles. E isso superou tudo. Que até os funcionários depois entraram nessa onda, né, de participar. Foi, assim, maravilhoso. Foi uma transformação para mim e para casa, e para os idosos. E nesse meio tempo, foram muitas coisas acontecendo, que era tudo muito novo para mim, né? Foram alegrias, tristezas, acordos, desacordos. Nem sempre a gente tem razão, nem a verdade não está com todos. E isso foi passando. E muitas pessoas que estavam comigo ali partiram, levando um pedaço da gente junto, tristezas, alegrias. E a vida continuou. E nessa época, meus filhos, eu só tinha uma filha em 82, e foram chegando os outros filhos. E eles foram sendo criados. Naquela época, podia, né, levar as crianças para casa. Eu levava meus filhos, vovô tomavam conta. Hoje já não é permitido, né? Mas naquela época era permitido as crianças ficar com os idosos. E era uma maravilha. Meus filhos foram criados com esse amor, foram aprendendo coisas, valores, que eles não aprenderiam nunca em outro local.
Então, eles cresceram aprendendo uns valores que hoje são difíceis as crianças aprender. E meus filhos foram criados nessa casa. Eles fazem parte dessa história. E agora, meus netos estão sendo criados junto com os idosos. Não ficam lá porque não pode, mas faz parte das atividades, dos passeios, dos encontros, Natal, eles estão lá trabalhando com os idosos, participando, fazendo parte dessa história, continuando a minha história. Eles nunca tiveram nojo dos idosos. Sempre houve abraços, beijos. Eles comiam e comem junto com os idosos. Não existe esse negócio de nojo. É muito engraçado, porque eles aprenderam. São os valores que eu estou falando, que eles têm, que eles adquiriram com os idosos. Então, como os idosos são muito amorosos, eles dão muito carinho, e eles são privilegiados por isso, por fazer parte dessa história. Até hoje, meus netos fazem parte disso. Eu cresci muito, tanto materialmente como espiritualmente, porque eu aprendi com eles coisas que eu jamais aprenderia em outro local de trabalho. Conquistei laços eternos da verdadeira família universal. Vivenciei um laboratório humanitário com essas pessoas. Como muitas pessoas não têm essa oportunidade. Para mim, é um privilégio. O que eu aprendi e aprendo nesse crescimento da minha vida não tem preço. Nessa caminhada, eu fiz mais de 500 acolhimentos de idosos. Foram acolhidos nesse período que eu estou. Muitos já estão morando na casa do Pai Celestial. Eu tenho por hábito, todo dia, suplicar ao Pai por essas almas que fizeram parte da nossa casa, tanto os idosos como o funcionário, que fizeram parte dessa história e que hoje já estão morando com o Senhor. E também por aqueles idosos que continuam entre nós, porque é uma constância mudança, né? Um dia vem um, outros vão, outros vêm, e a gente continua nessa caminhada de agradecer e orar por eles. Aos parentes, amigos, a gente tem muita gratidão por confiar o seu bem maior, seus pais, mães, irmãos, tios, tias, sogros, vários que passam por nós. Como tudo na vida tem um ciclo, né, que abre, fecha, encerra, começam outros ciclos. Em dezembro de 2019, eu deixo a coordenação para estar como assistente social e arte terapeuta, para dar continuidade ao trabalho. É com muita alegria, muito respeito e gratidão que a gente vem agradecer por fazer parte dessa história, desses 50 anos dessa casa, de muita dedicação, trabalho e amor. Eu tenho que agradecer muito ao meu pai, Reinaldo Guerra, e à minha mãe, Diva Guerra, que me confiaram esse trabalho. Os fundadores dessa casa, eles dois, me confiaram esse trabalho. Então, eu tenho muita gratidão por eles, por esse trabalho tão lindo que eu faço nessa casa. Falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa casa, que ela tem 6 refeições para os idosos, balanceada, né, orientada por nutricionista. Temos um quadro de funcionário com técnico de enfermagem, orientação de enfermeira. Nós temos um médico voluntário, o Dr. Josedi, que está conosco, ó, faz parte dessa história também. Temos tanta gratidão por ele. Ele está nessa casa desde que começou. Já está lá fazendo parte da nossa história também. Eu, como assistente social e como arte terapeuta, tem tanta coisa linda feita, gravada, para pôr no canal para vocês verem. Todo dia tem novidade. Como assim, o tempo é muito corrido, a gente se divide, eu ajudo a levar os idosos do médico, boto para fazer atividade. Então, assim, é muita coisa, às vezes não dá tempo. O dia torna-se pequeno, mas a gente pede, assim, que vocês fiquem ligados no nosso canal, que tem muita novidade por vir, tem coisas, assim, maravilhosas, coisas que os idosos fazem. Eu sou apaixonada, eu tenho, assim, paixão por eles. Às vezes vocês vão achar, ela é boba. É igual você ver um nenenzinho fazendo gracinha. Eu sou com eles. Eles com a mãozinha tortinha ali, pintando, sabe? Eu fazendo esses desenhos com eles. Eu fico doida, apaixonada. Vocês vão ver, vocês também vão se apaixonar. Gente, se inscreve no canal, né? Compartilha.
Fala com as pessoas, mostra nosso canal, mostra os idosos. Quem gosta de idoso, gente, vocês vão ficar apaixonados do que eles são capazes. Esses dias nós fizemos a nossa festa aqui da cidade. Vocês precisam ver a maquete que eles fizeram. A coisa mais linda. Beijo, gente. Abraço, gratidão, gratidão, gratidão.